Olá, pessoal. Nós estamos apresentando hoje a quarta aula sobre avaliação de lesões de nervos periféricos. Nós vamos apresentar hoje lesões de nervos periféricos, membros superior e membros inferiores, e também vamos falar um pouquinho sobre o sistema cerebral. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta: se vocês já viram e já ouviram falar sobre a paralisia do nervo do sábado à noite ou do noivo. Paralisia do sábado à noite ou do noivo é popularmente chamada dessa maneira, ela está relacionada com uma lesão ao nível do nervo, ao nível do sulco espiral do húmero, do nervo radial. Então, esse nervo radial, ele, quando o indivíduo deita-se por muito tempo sobre o braço, ele acaba ao nível do sulco espiral do húmero, ele acaba fazendo uma lesão, tá? Essa lesão ela vai estar aqui, né, na região do sulco espiral do húmero, nessa topografia. Então, é a compressão do corpo sobre o braço, sobre esse nervo, faz então essa lesão do nervo radial. Clinicamente, o paciente vai ter vários sintomas, como a gente vai mostrar para vocês. Na lesão do nervo radial, na paralisia do sábado à noite ou do noivo, ela ocorre então quando você deita sobre o braço. Ela também é chamada de paralisia do noivo, porque antigamente, durante o casamento, os noivos bebiam demais, eles só bebiam demais quando eles se casavam, né? E eles ficavam, às vezes, até em longos períodos dormindo pós esse uso excessivo do álcool, né? Ou atualmente de drogas, a gente vê bastante pacientes que bebem muito ou podem usar droga, eles deitam sobre o braço e pode fazer uma lesão desse nervo radial. Okay? Clinicamente, o paciente vai ter uma lesão com a mão caída. Muitas das pessoas que estão me ouvindo já tiveram essa compressão do nervo radial durante o sono e acordam durante a madrugada com um amortecimento muito intenso na mão, seguido de uma perda de força que tem dificuldade até de levantar o braço, né? Isso são isquemias, são compressões transitórias, mas esses pacientes que têm uma lesão definitiva ou uma lesão mais grave, eles vão ficar com essa mão caída por um longo período de tempo. Motivo pelo qual esse é uma manifestação que a gente chama que todo paciente com a lesão do nervo radial terá a mão caída, como vocês estão vendo nessa imagem. Okay? Do ponto de vista sensorial, o paciente vai ter na região dorsal da mão um amortecimento que vai pegar todos esses dedos. Então, pega todos esses dedos aqui, como vocês estão vendo, isso na porção dorsal. Mas na porção ventral, ele tem um discreto comprometimento bem lateral. Tá? Aqui, então, você tem o nervo radial, o nervo ulnar, como a gente vai ver já na sequência, ele pega mais na porção dorsal da mão, a porção mais lateral, e o ulnar pega também a porção ventral, e o nervo mediano vai pegar a porção mais ventral, como vocês estão vendo aqui, mas a gente vai falar de cada um deles. Nesse momento é só lembrar que a lesão do nervo radial pegará então a porção dorsal da mão. Então o paciente acorda de madrugada com um formigamento muito intenso nessa região toda, tá? E segue-se de uma perda de força muscular que é transitória até a circulação voltar, até que o nervo volte na sua posição. O nervo radial, então, como a gente está vendo aqui, ele pode ser lesado pela compressão, como a gente viu aqui, quando você deita sobre ele, nesse sulco, mas a principal manifestação das lesões estão relacionadas com a região axilar aqui. Então, a gente vê muito comum pacientes que usam muletas, então o uso de muleta que pode fazer uma compressão sobre o nervo radial aqui na axila, pode levar a lesões definitivas do nervo radial. Traumas na região axilar, né? Então às vezes o paciente pode ter traumas, feridas por arma de fogo, feridas por faca, ou até mesmo a luxação do ombro. Algumas situações onde o paciente luxa o ombro, ele desloca o ombro e o ombro deslocado comprime esse nervo aqui e vai causar uma lesão do nervo radial. Então, não só o fato de você dormir sobre o braço, mas também principalmente lesões sobre a axila, são os dois pontos
de maior sensibilidade, são os 2 pontos de maior fragilidade que esse nervo pode ter. Tá? Bom, o próximo nervo, já vimos o radial, que tem a mão caída, a mão queda. O próximo nervo periférico de membro superior, que a gente tem que sempre saber, é o nervo ulnar. O nervo ulnar, aqui representado como vocês estão vendo, tem a exemplo do nervo radial, que era a região da axila e a região do sulco do úmero, ele tem o seu ponto de maior fragilidade, a região do cotovelo, aqui como vocês estão vendo aqui, onde o nervo literalmente ele passa muito próximo do osso e dos ligamentos e penetra nesse verdadeiro conduto, nesse verdadeiro canal aqui, como vocês estão vendo. Tá? A síndrome do túnel ulnar ou a neuropatia do nervo ulnar geralmente acontece nesse local, que é o local onde maior fragilidade a gente vai ter em relação a esse nervo. O paciente com lesão do nervo ulnar, do cotovelo, ele vai ter, do ponto de vista sensorial, ele vai perder a sensibilidade nessa região, na região dorsal da mão, só que não é nessa porção mais lateral, uma vez que a porção mais medial está relacionada com o nervo radial. O paciente não consegue, ele perde a capacidade de beliscar, ele perde essa destreza de fazer o movimento do beliscar, né? Então, do ponto de vista motor, o paciente ele vai ter dificuldade de beliscar. Se você pedir para ele, tenta beliscar, ele não consegue, ele perde essa destreza. Okay? E clinicamente, ele vai ter o que a gente chama de mão em garra, né? Então, ele faz esse tipo de mão. Né? Então, a lesão do nervo ulnar faz uma mão em garra, como vocês estão vendo aqui. Tá? Então, nós podemos ter lesões traumáticas, o paciente fica muito tempo com o cotovelo sobre a mesa, horas, às vezes, estudando, pode fazer uma lesão desse nervo, então faz amortecimento e leva à compressão desse nervo. A gente já vê muitos casos de pacientes que dormem encostado com a cabeça na mão e com o cotovelo na mesa, e eles acordam com uma lesão do nervo ulnar, onde ele vai ter essa mão em garra e também vai ter os amortecimentos. Uma outra doença que está aumentando cada vez mais no nosso meio e é extremamente importante que vocês conheçam é a hanseníase. Existem várias formas de hanseníase, vocês vão ver a hanseníase principalmente na dermatologia. Uma das manifestações que ela faz é essa mão em garra. Vocês estão vendo aqui um paciente com hanseníase. Então, um paciente que vem com queixa de perda de força, de amortecimento na mão, como vocês viram anteriormente na imagem, você palpa ali a região do túnel do nervo ulnar e você vê um nervo grosso, espesso e doloroso a palpação, você tem que pensar fortemente no diagnóstico de hanseníase. Okay? O último nervo que a gente vai falar aqui de membro superior é o nervo mediano. Esse nervo mediano ele vai ser muito mais comum. Então, nós temos o nervo radial nas axilas, o nervo ulnar aqui no cotovelo, principalmente a hanseníase, mas sem dúvida nenhuma o nervo mediano é o mais comum, é o mais afetado no dia a dia no consultório. Principalmente se vê o nervo mediano, ele vem desde lá do plexo, ele tem pontos de conflito ao redor de um pronador redondo, onde você vai ter um ponto de conflito, mas o ponto de conflito maior vai ser aqui ao nível do ligamento transverso, onde ele entra no verdadeiro túnel, que é o túnel do carpo, do osso carpo, né? Onde você tem esse ligamento transverso aqui. Okay? O nervo mediano, ele vai ter uma semiologia extremamente rica, extremamente ampla. E ele está muito relacionado com as patologias por causa dos movimentos repetitivos. Então, a presença de movimentos repetitivos, eles fazem com que exista um estresse muito grande nessa região do punho, porque a mão é uma estrutura onde a gente mais movimenta. Então, movimentos repetitivos com a mão, como pessoas que são datilógrafas, pessoas que têm trabalho braçal, né, quando não existia as parafusadeiras elétricas, eles apertavam muito com a mão os parafusos, então essas pessoas desenvolviam muita doença. Então a gente vai ver muito por exercício ou esforço repetitivo dessa região da mão, a gente vai ver muitas lesões do nervo mediano.
Vamos ver qual é a semiologia. Ela vai ter três manifestações clínicas e um sinal que a gente pode identificar. Então vamos estudar com calma a dor que esses pacientes podem ter, hipoestesia, alterações motoras e os sinais de Tinel e Fallen. Nós vamos ver que tem alguns outros, como a gente vai falar na sequência. Tem o Fallen invertido. O Tinel é um sinal que não é exclusivo para o nervo mediano, ele pode ser feito em qualquer outro nervo. Vamos começar pela dor. Como é que é a dor na síndrome do túnel do carpo? A dor, ela é uma dor proximal na região da mão. Geralmente ela ocorre mais à noite. Existe uma dúvida muito grande por que isso acontece. A grande queixa dos pacientes é que a dor é muito mais intensa à noite. Eles podem ter dor durante o dia, mas a intensidade dessa dor ela fica muito mais acentuada durante a noite. Tão importante que faz o paciente acordar durante a noite. Ele acorda com a dor e com o amortecimento. E ele faz clinicamente o que a gente chama de sinal do chacoalhar. O que é o sinal do chacoalhar? O paciente pega a mão e fica fazendo assim quando ele acorda de noite. Então ele faz isso aqui é o sinal do chacoalhar que vocês estão vendo ali. Tá? Aí ele para de chacoalhar a mão e o amortecimento melhora drasticamente e a dor também melhora. Então, isso é muito comum se perguntar para o paciente o que você faz quando acorda de noite. E ele vai falar para você, eu faço, ele não vai falar que faz o sinal do chacoalhar, né? Mas ele diz que chacoalha a mão e isso melhora. A dor geralmente ela é irradiada para antebraço e até a região do ombro. Isso às vezes dá uma confusão bem grande para o paciente, porque ele passa a procurar o ortopedista, que começa a investigar uma cervicalgia, uma lesão cervical, vai para o neurologista, vai para o clínico geral, que procura uma investigação ou que acredita ser uma lesão por hérnia de disco, porque a dor é intensa, muito severa. E como a dor está lá em cima, lá no ombro, às vezes até cervical, ele acaba dando como possibilidade diagnóstica uma hérnia de disco. Mas isso não, isso é muito comum também, o paciente com síndrome do túnel do carpo terem uma dor irradiada lá para cima, no ombro e às vezes até cervical. A dor pode ser e vai ser exacerbada por dias onde ele trabalha mais com movimentos repetitivos, como lavar, pintar, datilografar, desenhar e etc. Bem, a dor sempre acompanhada de sintomas de hipoestesia e disestesia. Né? O que é hipoestesia e disestesia? Geralmente elas estão nas extremidades da mão, elas ocorrem a dor também, e essa disestesia ela tem manifestações como vocês vão ver aqui. Ó. Os locais onde ocorre essa disestesia geralmente é nessa localização aqui, na região ventral da mão. O paciente ele vai ter esses sintomas disestésicos nessas regiões do dedo. Okay? O túnel do carpo ele também pode e vai fazer alterações motoras. Tá? Quais são essas alterações motoras? O paciente pode ter uma atrofia tenar. Então, naqueles dedos que vocês viram anteriormente, ele pode começar a ter uma atrofia naqueles dedos. E com o avançar das lesões, ou com o avançar com a progressão da lesão do túnel do nervo mediano, o paciente pode evoluir para uma mão, que a gente chama mão do pregador. Então, mão do pregador, ele vai ter essa lesão quando a doença já teve um certo grau de progressão. Tá? Então, lembre-se, lesão do nervo radial, mão caída, lesão do nervo ulnar, mão em garra, e lesão do nervo mediano, nós temos a mão do pregador. Então, aqui vocês têm, então, é uma inferência à lesão do pregador, da mão do pregador, onde você tem o paciente com essas características, onde ele tem essas manifestações, a contração que vai levar a esse aspecto típico do nervo mediano. Bom, vamos passar aqui um vídeo para vocês verem esse paciente. Esse é um paciente com lesão do nervo do túnel do carpo.
aqui o sinal de Fallen e o Fallen invertido. Teste de Fallen e teste de Fallen invertido. Esses testes são utilizados para verificar alguma compressão do nervo mediano ou até mesmo a síndrome do túnel do carpo. Para a execução do teste de Fallen e do Fallen invertido, solicita-se primeiramente que o paciente realize uma compressão carpal. Então, o teste de Fallen, o paciente realiza essa compressão carpal e verifica se ele apresenta uma dor irradiada de antebraço ou uma dor concentrada em terceiro quirodáctilo. Para o teste de Fallen invertido, ao invés de colocar o dorso da mão, o paciente vai aproximar a palma da mão. E o sinal positivo seria o mesmo quadro álgico que o paciente relata. E aí ele vai estar avaliando uma síndrome do túnel do carpo ou até mesmo uma compressão do nervo mediano. Nós temos também, além do sinal de Tinel, que faltou ali, eu acabei passando. O que é o sinal de Tinel? O sinal de Tinel você faz uma percussão com o martelo, né, sobre a região do nervo, que o nervo mediano está chegando aqui e ele vai se exteriorizar aqui. Né? Então você faz uma percussão aqui com o martelo. O sinal de Durkheim, que é muito parecido com o de Tinel, só que ao invés de você fazer uma compressão com o martelo, você vai fazer uma discreta compressão com o teu dedo. Às vezes, só passando o dedo, o paciente já apresenta um desconforto. Vamos ver ali como é que acontece. Agora nós vamos fazer o teste de Fallen. É um teste Ele vai repetir o teste de Fallen de novo. A compressão do nervo mediano ao nível do túnel do carpo e avalia a chamada síndrome do túnel do carpo. Então, nesse teste, a gente vai pedir para o paciente unir as mãos em pressa invertida. De novo. Olha lá. Isso. 10 a 60 segundos. segundos. Nessa posição até 60 segundos. O que nós estamos procurando? Se o paciente tem ou refere sintomas ao nível do trajeto do nervo mediano. Se com 10 segundos, por exemplo, a pessoa já tem os sinais, o teste é interrompido e já é considerado positivo. Isso. 10 segundos, não responder, já tem sintomas disestésicos e dor, você interrompe. Sinal de Durkheim agora. Quando o paciente não consegue, a inflamação é muito grande, ele não consegue ficar no posicionamento para fazer o teste de Fallen, o sinal de Fallen, esse teste é só o deslizamento sobre o nervo mediano ao nível do túnel do carpo. Pequeno deslizamento sobre o nervo mediano, ao nível do túnel do carpo. O paciente já referiria dor ou formigamento ou sintomas no trajeto do nervo mediano. Não precisa ser dor, como ela falou, pode ser formigamento ou uma sensação desagradável no trajeto do nervo mediano. Ok, só para repetir então, aqui na síndrome do túnel do carpo, do nervo mediano, nós temos então o sinal de Tinel, que é você pode bater com o teu dedo, que é o mais fácil, ou com o martelo. A gente sugere que bata com o dedo, porque com o martelo dói mesmo. Faz o sinal de Fallen, ou o teste de Fallen reverso, ou contra Fallen, né, a flexão contra a versão, e faz o sinal de Durkheim, que é uma pequena compressão sobre o nervo. Os três, não necessariamente os três, mas qualquer um desses pode desencadear sintomas disestésicos, um desconforto nessa região, o que é positivo. Tá? Bom, para o membro inferior, nós teremos então a avaliação primeiro do nervo femoral. O nervo femoral é um nervo muito grande, é um nervo que ele origina-se do plexo aqui do plexo sacral. Nessa região, a gente vai ver então que nós temos comprometimento L2, L3 e assim por diante. O nervo femoral é um dos maiores nervos que estão aqui, como vocês estão vendo aqui. Tá? Esse é um nervo grande, ele é formado então, e ele vai se posicionar na sua porção. Existe um segmento ventral e um segmento dorsal dele também. O segmento ventral, que é um dos mais importantes, ele vai causar no paciente principalmente uma dor aqui na face lateral da coxa. Face lateral da coxa e uma face anterior da coxa. Tá? Pode ter outros sintomas que podem vir para a porção inferior do pé também. Vamos dar continuidade, então, a lesão do nervo femoral, então, além de causar alterações sensoriais e alterações motoras,
ela pode ser causada por uma série de patologias. Tumores pélvicos, hematomas e abscessos do músculo psoas, vocês estão vendo o músculo psoas, o nervo femoral está aqui, ó. Então ele está muito próximo do músculo psoas. Então se você tiver um hematoma do músculo psoas ou um abscesso no músculo psoas, pode ocorrer. Fratura de pelve, os aneurismas das artérias femorais pode fazer. Então sempre palpar essa artéria, tentar auscultar aqui essa artéria se ela tem sopro ou frêmito na palpação para você identificar lesões. Feridas penetrantes, obviamente, feridas por arma de fogo. A diabetes mellitus pode fazer uma lesão do nervo femoral, sempre estar atento. Pacientes pós-parto podem evoluir com uma dificuldade de marcha. Então, todo paciente, toda gestante que depois do parto vem se queixando de uma dificuldade de elevação do joelho, dificuldade para caminhar, para subir escadas, com amortecimentos na perna, como a gente mostrou ali a topografia, tem que se pensar também. E existem as cirurgias abdominais, né? Cirurgias abdominais também podem fazer lesões do nervo femoral. Bom, o nervo ciático, esse particularmente é muito comum. Vocês vão ver que nos pronto-socorros não cirúrgicos, os pronto-socorros clínicos, o número de pacientes com queixa de lombalgia e lombociatalgia é muito grande. Chega às vezes a 20% dos pacientes com essa queixa num pronto-socorro com dor. Então, o nervo ciático, a exemplo do nervo femoral, ele é um nervo muito extenso, muito grosso, muito grande, que tem funções motoras e sensoriais importantes. Ele passa muito próximo, ele passa por baixo do piriforme, então nós temos as síndromes piriformes, as contraturas do músculo piriforme podem causar sintomas ciáticos, e ele passa um pouco anterior a um obturador interno, também podendo causar. Só para vocês terem uma ideia, olha o músculo piriforme, quando sofre uma contratura, uma lesão, ele pode dar semiologias como dores na nádega, como vocês estão vendo aqui, que irradiam para a região posterior da coxa, tá? As lesões do músculo piriforme. Mas o nervo ciático ele pode ser lesado, principalmente será lesado pelas hérnias de disco. As hérnias de disco, elas comprimem e vão produzir uma compressão nos segmentos L4, L5 e S1. São os principais pontos da origem do nervo ciático. Quando você tem lesões de S1, você vai ter sintomas como vocês estão vendo aqui. Tá? A parte sensorial vai ser assim. Quando é S1, vocês terão ausência do reflexo aquileu, como vocês tinham ausência do reflexo patelar na lesão do nervo femoral. Quando você pega as raízes de L5 e L4, você pode até perder um pouquinho do reflexo patelar, mas não é comum, principalmente L4 não é nada comum. E os sintomas sensoriais serão os que vocês estão vendo aí também. Tá? Então, a ausência de reflexo aquileu, perdão, era aquileu, falei patelar, mas é aquileu, com alterações sensoriais, como vocês estão vendo aqui, falam a favor de uma lesão do nervo ciático, causada principalmente pela raiz de S1. Alterações sensoriais, como vocês estão vendo aqui, sem alteração do nervo do reflexo aquileu, vocês vão pensar mais numa lesão de raiz L4 ou eventualmente de L5. Tá? Então, só lembrando como é que a gente faz o reflexo aquileu, sempre pesquisar, né? Levanta um pouquinho o pé para cima e faz uma percussão no tendão do aquileu, no tendão aquileu. Isso faz com que ele faça uma dorsiflexão contrária, né? Como vocês estão vendo aqui. Ele vai fazer a resposta ao contrário. Ok? Vamos para frente. Então. Bom, nos pacientes com lombociatalgia, sempre se pesquisar e sempre se fazer a manobra de Laseg. O que é a manobra de Laseg? Literalmente é o que vocês estão vendo aqui. O paciente está deitado, né, reto, sem travesseiro, sem nada. Você pega uma das pernas, um dos membros inferiores, você vai segurar com a mão o joelho para que ele não sofra nenhum tipo de flexão ali do joelho. E com a outra mão você pega na região do calcanhar e vai levantar essa perna. Quando você levanta essa perna, vocês estão vendo aqui o nervo ciático, esse nervo ciático vai literalmente sofrer uma tração.
essa tração ou esse estiramento, melhor dizendo, se você tiver algum processo de compressão, seja ele por uma hérnia de disco, seja ele por alguma outra compressão nesse trajeto dele, uma hérnia de disco aqui na coluna ou no trajeto ósseo, o paciente vai sentir uma dor muito forte na região lombar, na região da nádega, e essa dor vai se irradiar no trajeto do nervo propriamente dito. Então, dor lombar, dor no glúteo e vai se irradiar. Sempre a angulação dessa inclinação deve ser de 40 graus, tá? Nunca mais que de 40 graus. Não adianta você colocar a perna lá em cima do paciente. Ele vai ter dor porque você está estirando a musculatura. Então, o teste é feito a 40 graus para você ter uma certeza que existe ou não existe algum problema. Você pode sensibilizar a manobra de Lasseg. Então, aqui vocês estão vendo a manobra de Lasseg. Você pode fazer uma sensibilização da manobra de Lasseg utilizando a manobra de Bragard, ou o sinal de Bragard. Você faz toda a mesma coisa, só que quando você está levantando a perna do paciente, você também está fazendo uma flexão do pé. Então, se empurra o pé em direção a ele e levanta a perna. Isso é o sinal de Lasseg, de Bragard, que é um sinal de Lasseg sensibilizado, é um sinal onde você tem uma atração maior, um estiramento maior do nervo ciático. Bom, no membro inferior, além do nervo femoral e do ciático, nós temos o nervo fibular comum, que fica e que passa na cabeça da fíbula, tá? Então, o nervo fibular comum, vocês estão vendo aqui ele está aqui, é esse nervozinho aqui que vocês estão vendo. Ele é particularmente importante para nós, porque ele é um dos nervos mais superficiais que existem na região ali do oco poplíteo, né? Na região posterior da perna, da articulação do joelho. Ele por ser extremamente superficial, ele pode sofrer compressões principalmente no paciente que cruza as pernas, por exemplo. O paciente cruza a perna e fica com a perna cruzada lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Essa posição de ficar com a perna cruzada pode comprimir o nervo fibular e você ter uma lesão do fibular. Você não precisa cruzar as pernas, por exemplo. Você pode, por algum motivo, você pode deitar em cima dessa região, comprimindo essa região. Então, pacientes que ficam muito tempo acamados, pacientes que estão na UTI, que ficam em coma na UTI, devem ter uma mobilização dessa região. Essas são locais de extremamente importância, de conflito, porque esses locais, se ficar muito tempo comprimindo essa região, se o paciente ficar por muito tempo sofrendo uma compressão sobre essa região, ele pode ter uma lesão do nervo fibular, e daí a gente vai ver qual é a manifestação. Então, pacientes em coma, pacientes que estão muito tempo acamados, cirurgias por longo período, então sempre cuidar do nervo fibular. O que eles vão ter? Classicamente, a alteração motora da lesão do nervo fibular é o pé caído, né? Então, vocês estão vendo aqui um paciente com pé normal, aqui o pé normal, que ele está pedindo para levantar o pé, ele consegue, vocês estão pedindo para levantar o pé ou para andar nos calcanhares, ele consegue, mas o paciente que faz uma lesão do nervo fibular, ele não consegue andar nos calcanhares, porque tem uma lesão ali ao nível do nervo fibular, ele perdeu a inervação do músculo tibial anterior, que é o que vai levantar o pé. Aqui a gente vai ver uma imagem bem interessante, onde você vê esse pé aqui normal, ele está deitado. Por que ele está deitado? Ele está deitado nesse sentido para você não ter o efeito da gravidade. Então você vai pedir para o paciente levantar o pé, você vai ver que o paciente vai levantar super bem, e aqui que houve a lesão do nervo fibular, ele não levanta o pé. Vamos ver? Consegui. Ele não está conseguindo. Por quê? A gravidade. Aí bota agora vira, vamos ver. Agora a gravidade. Outra gravidade pior ainda, né? Ele até mexe um pouquinho, mas é muito pouco, né, pessoal? Você vê que o outro está sendo muito mais fácil. Ele vai mostrar para nós, pessoal. Tá, deixa eu trabalhar aqui. Olha ali onde que foi a lesão, pessoal. O paciente fez uma ferida, né? Olha que ele é um nervo muito superficial e ele fez uma lesão bem importante. Olha aqui a ferida. Tá, mas tu já aprendeu, tu já pegou a mão. Olha a lesão onde está ocorrendo, tá? Então a lesão ali, bem superficial, aqui, acabou lesando o nervo fibular. Sobe.
Tá? Bom, nós temos o teste de Homberg. Vamos mostrar para vocês como é que é o teste de Homberg. O teste de Homberg ele vai avaliar 3 coisas. Ele vai avaliar a propriocepção. Então, passando de lesões em nervos periféricos, a gente já vai para o teste de Homberg, pensando um pouco em avaliação cerebelar. Então, no teste de Homberg, nós vamos avaliar a propriocepção, nós avaliamos a função vestibular e avaliamos a visão. Para o paciente ter uma manobra de Homberg normal, sem nenhuma alteração, nós temos que ter desses 3, pelo menos 2. 2 desses 3 tem que estar íntegros. Se um dos 2 não estiver íntegro, o paciente vai ter um Homberg positivo. Tá? Como na manobra de Homberg, como é que eu faço para mim perder ou para mim desativar uma dessas 3 funções? Eu não posso desativar a função proprioceptiva porque ela é natural, ela existe dentro do nosso corpo, a gente não tem como desativar. Eu não tenho como desativar a função vestibular, eu não tenho como desativar o nervo vestíbulo coclear, mas eu posso desativar a visão, pedindo para o paciente fechar os olhos. Então, quando eu fecho os olhos, eu fico só com 2 funções. Se qualquer uma das 2 estiver alterada, eu vou ter um Homberg positivo. Tá? É o que a gente está mostrando aqui. Se as 2 estiverem íntegras, o Homberg vai ser negativo. Se uma das 2 estiver alteradas, o Homberg vai ser positivo. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a manobra de Homberg, o teste de Homberg, num paciente sem patologia nenhuma. Então, vocês vão ver, ele vai falar que o paciente fica em pé, ele pode ter os braços colados ao lado do corpo, ou você pode pedir para o paciente levantar os braços para frente com a palma para cima ou para baixo. São variações dessa manobra. As 2 variações podem serem utilizadas e não há problema nenhum. Então vamos ver como é que é. O paciente primeiro ali, você vê ele com os 3 mecanismos, então você vai ter aqui a região labiríntica funcionando, você vai ter a função proprioceptiva funcionando e você vai ter a visão funcionando aqui também. Tá? Quando você pede para fechar as pernas, é para diminuir ao máximo a base desse paciente, reduzindo a propriocepção. Tá? Vamos ver então como é que vai ser. Romberg's test is a check for proprioception, primarily lower body. I'm going to have the patient look straight ahead with their feet together, hands to their side, and I'm going to watch for excessive swaying. Olhe para frente. Você está vendo que não está acontecendo nada. Then I'm going to have the patient close their eyes, Agora pede and para again, fechar os olhos. watching for excessive Você swaying, observa que loss não of existe balance. nenhuma alteração. Ela está perfeitamente Open your equilibrada, eyes. sem nenhuma alteração. Então, é um Homberg tranquilo. Não tem a manobra de Homberg. Ela não foi capaz de detectar nenhuma alteração. É uma paciente que a gente vê que a propriocepção dela e a região vestibular dela estão preservadas. Vamos ver agora um outro paciente que tem uma lesão, que a gente vai ver onde que é a lesão desse paciente. Veja que ele está de sapato, o correto seria deixar ele descalço. Mas às vezes isso também não vai mudar muita coisa, porque a lesão é tão evidente e tão importante que não muda muito. Então você vai fazer a mesma coisa. Aqui você vê que talvez a sala não foi possível de ser feita adequadamente, mas o certo é deixar o paciente bem longe das paredes e para que você possa visualizar tudo isso. Então vai ser pedido para ele encostar os pés, vai ser pedido para ele olhar para frente, daí vai ser pedido para ele encostar os braços no corpo e depois finalmente fechar os olhos. Vamos ver o que vai acontecer. Can you put your feet together for me? Encostou, olha para frente, olha, já começou, com o olho, ele já não está legal. Ele já não está legal. Agora vai pedir para fechar o olho. Olha o que vai acontecer quando fechar o olho. A enfermeira do lado junto, tem que estar junto. Então, é um Homberg altamente positivo. Ele não consegue se manter ereto só com a propriocepção e com a região vestibular. Por que ele não acontece isso? Porque esse paciente tem uma doença. Ele tem uma doença na propriocepção. Ele não percebe o chão adequadamente. Então, como a percepção dele é ruim, ele não tem essa informação proprioceptiva, ele não consegue, só com o labirinto dele, que não está alterado, mas só com o labirinto, ele não consegue se manter ereto. Né? Então, com os olhos, com o labirinto, ele já tinha dificuldade, que vocês viram que ele estava meio titubeante ali. Na hora que pede para fechar o olho, fica pior ainda.
Geralmente, os pacientes que têm lesões proprioceptivas, a gente vai ver como avaliar isso já na sequência, eles vão ter aquela marcha típica, né? Então, ele anda batendo o pé no chão. Ele vai batendo o pé no chão. Então, vocês escutem aqui eu andando, ó. Tá? Então, vocês estão escutando o barulho. Agora, o paciente que tem a marcha com alteração proprioceptiva, ele faz assim, ó. Ele vai batendo o pé no chão porque ele não percebe o chão adequadamente. Ele não tem contato com o chão, isso faz com que ele tenha essas alterações. O teste de Romberg, então, pode ser uma alteração proprioceptiva, que era o nosso caso aqui, desse pacientinho que nós vimos. Essa alteração proprioceptiva está ocorrendo na coluna dorsal da medula espinhal. Ela faz com que você perca a sensibilidade proprioceptiva, que é uma das que a gente tem que sempre avaliar. Ele provavelmente, o que leva a lesões proprioceptivas? É deficiência de vitamina B12. Então, pacientes com deficiência de vitamina B12 perdem a sensibilidade proprioceptiva. Que doença que faz isso? O alcoolismo, né? O alcoolismo faz muita deficiência de B12. Lesões gástricas, né? Distúrbios gástricos fazem com que você tenha dificuldade de absorção da vitamina B12. Pacientes idosos que têm uma dieta pobre, em vitamina B12, são aqueles que tomam mais chá e bolachinhas, então eles acabam fazendo uma deficiência muito pobre em vitamina B12, o que vai levar às marchas proprioceptivas com dificuldade de propriocepção. Esses pacientes vão ter muita dificuldade. Tá? A avaliação proprioceptiva, vou mostrar aqui para vocês. A avaliação proprioceptiva é uma das sensibilidades, então nós temos a avaliação térmico-dolorosa, nós temos a avaliação tátil e nós temos a avaliação proprioceptiva. A avaliação proprioceptiva é aquela avaliação que pode ser subdividida em dois grandes grupos. A proprioceptiva posicional e a proprioceptiva, a 2, seria a proprioceptiva vibratória. A posicional, também chamada de batiestesia, né, é quando você vai pegar, você segura no dedo do paciente, como está mostrando aqui, empurra para baixo, pede para o paciente fechar os olhos, então você fala, fecha os olhos. Aí você pega no dedinho do paciente, empurra para baixo, empurra para cima. Empurra para baixo, empurra para cima. Daí você deixa o dedo embaixo e vai orientando. Ó, empurrei para baixo. Aí você empurra para cima e fala, empurrei para cima. Entendeu como é que é? O paciente fala, entendi. Aí você dá uma mexida e põe para baixo o dedo e pergunta, está para cima, está no meio ou está para baixo? E o paciente começa nitidamente a chutar, porque ele começa a errar. Ah, está no meio, sendo que está para baixo. Aí você empurra para cima e ele diz que está para baixo. Ele está errando, porque ele não tem a percepção, ele perdeu a sensibilidade posicional ou batiestesia. E a sensibilidade vibratória seria utilizando o diapasão, que a gente usa lá para fazer o teste de Hiner e Weber, que a gente já mostrou para vocês, em pares cranianos. Então, utilizando o diapasão, você vai colocar o diapasão sobre a estrutura óssea do paciente, pede para ele fechar o olho, põe o diapasão, vocês estão vendo aqui o médico segurando o diapasão da forma errada. O diapasão tem que ser segurado nesta haste aqui, e não naquela lá de cima que ele está segurando. Então você segura nesta haste, porque se segurar na de cima, você para a vibração. Você sempre quer uma vibração de 128 Hz, que é a melhor vibração, que produz a vibração melhor para percepção da sensibilidade vibratória, e põe na estrutura óssea, põe nas regiões ósseas do paciente. Ok? Bem, e também pode ser, aqui a gente falou, que a gente tinha falado anteriormente, onde nós temos alterações, deficiência da vitamina B12. Tá? Os pacientes que têm uma alteração na sensibilidade proprioceptiva, eles vão ter uma marcha que a gente chama de marcha atáxica. A gente vai mostrar o que é uma marcha atáxica em instantes para vocês. Então, marcha atáxica é aquela marcha que tem as bases alargadas, ela tem um desequilíbrio no andar, então o paciente anda com as pernas bem abertas e ele anda titubeando para a esquerda, para a direita, para frente. E ele tenta compensar com os membros superiores, então você vai ver que ele faz um movimento todo peculiar, como a gente vai mostrar para vocês. A ataxia, as marchas atáxicas podem ser proprioceptivas, que a gente vai mostrar, pode ser uma marcha atáxica vestibular, muito menos comum, e as marchas atáxicas cerebelares. São as duas mais comuns, a cerebelar e a proprioceptiva propriamente dito.
Junto com a ataxia, o paciente pode ter dificuldade de deglutição, ele pode ter movimentos oculares alterados, como também será comentado com vocês. Então, vocês vão ver aqui um paciente que ele é um ator, que ele vai mostrar uma marcha atáxica. Observem a abertura das pernas, vocês vão observar nitidamente que o paciente abre a sua base, que a gente chama de disbasia. Disbasia é quando o paciente abre as bases, ele fica com a perna aberta. E distasia é quando ele anda com as bases abertas, com a perna bem aberta para tentar manter o equilíbrio. Para que isso? Por causa que a propriocepção dele já foi. Então isso pode ser uma marcha atáxica proprioceptiva ou cerebelar. Como é que você vai saber se é cerebelar ou proprioceptiva? Testando a propriocepção dos membros inferiores e testando as manifestações cerebelares que eventualmente esse paciente possa apresentar para nós. Então você vai testar as duas situações. Vamos ver como é que é essa marcha aqui. The last gait that I'm going to demonstrate is the ataxic gait. In the ataxic gait, the patient has difficulty narrowing the station and maintaining balance. So typically they'll have a wide stance, is trying to maintain balance, and that there oftentimes will be unsteadiness in the trunk. So there may be some truncal titubation, which is an anterior-posterior tremor at about 3 hertz. And there's also a tendency to lunge or to jerk sideways, and the patient then has to catch themselves. Of course, one of the ways to bring out this particular type of problem is to narrow the station, asking the patient to walk tandem. So if I then am ataxic, I then try to walk tandem, then I'm going to have difficulty walking. Isso aí é uma marcha de tandem, quer dizer, a manobra de tandem tentando andar uma perna na frente da outra. Só que ele não consegue porque ele não tem um equilíbrio, né? Então a marcha é totalmente disbásica e distásica. Tá? Então isso pode ser. Aqui vocês viram que ele fez uma manobra que a gente chama manobra de tandem, que você põe um pé na frente do outro, ele vai pondo um pé na frente do outro. Com isso o paciente que tem uma base alargada, como ele vai ter uma perna na frente do outro, a base dele vai ficar bem pequenininha. Isso vai favorecer as ataxias se você tiver uma lesão proprioceptiva ou uma lesão cerebelar. Bom, se a ataxia ela é dita proprioceptiva, então ela vai ter a alteração da sensibilidade proprioceptiva, como a gente mostrou, seja ela posicional ou vibratória. Então você vai testar a posição dos dedos e vai fazer a pesquisa da propriocepção e vai estar alterado. Mas se for uma lesão cerebelar, nós teremos uma série de sintomas que a gente vai mostrar para vocês agora. As lesões cerebelares, além de fazer uma marcha atáxica cerebelar, ou seja, uma marcha atáxica sem perda da propriocepção, ela vai fazer uma série de sintomas que são sintomas e sinais que são caracterizados pela palavra dis, né? Então, tudo que é dis parece que está relacionado com o cerebelo. Então, quais são os dis aqui? Você vai ter uma disartria. Então, no falar, você vai ver que o paciente vai articular com dificuldade algumas letras, o R, vai trocando um pouco. Vai ter uma disfagia, né? Vai ter uma dificuldade para engolir, né? Ele tem muita dificuldade para engolir e principalmente esse processo ele ocorre nas fases mais avançadas da doença. Vai ter uma disbasia, que a gente viu, né? A base de um paciente normal é essa, o paciente ele fica com uma base bem alargada, como vocês estão vendo aqui. Ele vai ter uma distasia. O que é distasia? Distasia, como a gente já falou, é quando ele vai ter dificuldade para andar, então ele vai andar com a base alargada. A dismetria a gente vai mostrar para vocês, que é a capacidade de colocar o dedo indicador no nariz, né? Vai ter uma disdiadococcinesia. O normal seria uma eudiadococcinesia. Esses pacientes têm uma disdiadococcinesia, que é uma dificuldade de movimentos alternados. Tá? E outras alterações que não estão relacionadas com o dis, que seriam nistagmo vertical, principalmente para cima, né? Como a gente já mostrou, nas anormalidades dos movimentos oculares em pares cranianos, podem ter uma hipotonia, eles vão fazer o reflexo pendular, que é bem interessante, e vão fazer um sinal, que é o sinal de Holmes,
que seria durante a manobra do rechaço, ou o sinal do rechaço, ou o sinal de Holmes, como a gente vai mostrar para vocês aqui. Então, só para vocês, vamos ver lá então como que é testado a eumetria. Então, vamos ver aqui a avaliação da eumetria e da dismetria. The principal signs of cerebellar disease are dysmetria, dysdiadochokinesia, and ataxia. Vamos ver. Dysmetria is the inability to coordinate a complex motor activity involving several muscle groups. Olha lá. Então, in this example, the patient is asked to repeatedly touch the examiner's finger and then her own nose. Note that the initial trajectory is misdirected and that the ensuing mid-course correction overcorrects and the finger misses the target. Ele não acerta de primeira, ele vai e tenta. Então, isso é uma Observe dysmetria in slow motion. Sometimes it is inappropriately called an intention tremor. However, with intention tremor, the extremity oscillates with an amplitude and frequency that remains approximately constant throughout the course of the movement. During dysmetria, there are mid-course corrections of trajectory that can be mistaken for oscillations. Existe oscilação e titubeação que ela está falando, né? Bem típico da dismetria. Esse é um exemplo clássico de dismetria, né? Essa dismetria pode ser uma lesão cerebelar. Tudo indica que é uma lesão cerebelar. Dysmetria in the lower extremities is revealed with the heel-to-shin maneuver. Olha como Note how the patient cannot keep her heel on her shin through the entire course of this maneuver. Olha como ele não consegue ir reto. Então, a manobra típica seria pôr o calcanhar no joelho. E daí, então, a manobra típica seria pôr o calcanhar aqui, colocar o calcanhar no joelho e arrastar esse joelho na região pré-tibial, na região tibial. Né? Isso seria a manobra correta. O que aconteceu com o paciente? Ele não consegue. Ele vai para o lado, ele faz uma coisa meio que assim. Tá? Então, isso é uma dismetria de membros inferiores. Você tem a dismetria de membros superiores e de membros inferiores. Nós vamos ver também agora outra avaliação da eudiadococcinesia. Então, olha, eudiadococcinesia. Bem normal. Faz movimentos invertidos absolutamente normais. Não tem dificuldade nenhuma. Agora, uma alteração. Ele já é mais lento e ele se confunde, né? Ele não consegue bater uma lá e uma aqui. Uma dorsal, uma palmar, uma dorsal, ele confunde, ele faz. Tá? E daí aqui ele vai dizendo, vai comentando as alterações que ocorrem na discinesia. Vamos passar para frente. Bom, o terceiro dado que é interessante é o reflexo pendular. Vocês já viram, a gente mostrou aqui para vocês, como que é o reflexo patelar. O reflexo patelar, vocês viram o normal, vocês viram a hiperreflexia, né, com aumento da área reflexógena, com aumento da amplitude do reflexo, com aumento da resposta do membro inferior contralateral, tudo tipicamente. Aqui vocês vão ver um reflexo pendular, que é típico de uma lesão cerebral. Vamos lá. Então ele bate. Ó, o outro membro ele não faz nada. Se for pensar que isso aqui é uma hiperreflexia. O outro agora direito não faz nada. Mas o membro que ele bateu parece um pêndulo. Ele fica balançando, ele não para. Isso é típico de uma lesão cerebelar. Ok? E por final, a última achada aqui seria o sinal do rechaço. O sinal do rechaço, ou o sinal de Holmes, ele é um sinal que também sugere uma alteração cerebelar. Vamos ver aqui, então. Ele vai avaliar de novo a eumetria, ele vai avaliar de novo a eudiadococcinesia, membro superior, membro inferior, e vai avaliar o sinal do rechaço. É um grande resumo para nós terminar essa aula. Esse vídeo é bem interessante. Vamos lá. Exame dos movimentos alternados rápidos. Você vai bater com a sua mão, com a palma da mão, depois com o dorso da mão, alternadamente. Então vamos ver lá. Está avaliando o membro superior direito. Mais rápido. Olha como está uma eudiadococcinesia perfeita. Perfeito. Ok, né? agora com a outra mão.
Absolutamente perfeito. Movimentos. Você pode fazer com os dedos da mão. Precisão da mão. Você vai encostar a ponta do dedo entre as duas falanges, tá? O mais rápido que você puder. Você até pode pedir para o paciente trocar os dedos, né? Essa é uma forma de bem fácil. Você pode pedir para o paciente trocar os dedos, como vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo, né? Teste index-naso. Toque a ponta do seu dedo, o indicador direito, na ponta do nariz. Agora encosta no meu. Isso. O mais rápido que você puder. Bem normal. Geométrico, bem normal. Prova agora é membro inferior, vamos ver. Vai encostar seu calcanhar esquerdo no joelho direito. Agora deslize. Isso, volte o pé. Isso, olha como é perfeito. Lembra daquele paciente que tinha alteração? Ele não conseguia fazer isso. Olha que está perfeito. Sem nenhuma alteração. Vamos ver a marcha de separação. Não, agora é o final do rechaço. Segure firme, tá? Pede para o paciente puxar. Força, 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 força. Subitamente se solta o braço do paciente. Olhos, força, se o paciente tem alteração cerebelar, ele golpeia. Teste de Romberg. Junte os pés. Vocês vão ver um erro clássico aqui do Romberg que ele está fazendo. Não vou deixar você cair, tá? Esse é o teste de Romberg. Agora ele vai fazer uma pequena percussão no paciente. Isso já não é mais Romberg. Isso é para ver instabilidade postural. Isso a gente vê no Parkinson, tá? Teste da marcha. Romberg. A marcha lá, manobra de tandem. Agora é caminho normal. Ele vai fazer a manobra de tandem, que é um pé na frente do outro. E agora caminhe pé ante pé. Isso, manobra de tandem, olha lá. Isso é para diminuir a propriocepção do paciente. Ele está com a propriocepção quase a zero ali, né? Porque ele não tem base nenhuma, é uma linha reta. Isso, o cerebelo, a região vestibular e do olho deve estar preservados. Calcanhar. Isso também estimula, reduz a propriocepção da planta do pé. Agora, ó, se reduziu muito a propriocepção. E ela consegue andar bem direitinho. Agora caminhe com os pés invertidos, com a borda lateral dos pés. Também, ó, reduziu mais ainda a propriocepção, mínima possível. Ok, tudo bem. Ok, pessoal? Bom, então seria essa a nossa quarta aula. Falamos sobre pares cranianos, falamos sobre nervos periféricos, membro superior, membro inferior. Falamos sobre sensibilidade proprioceptiva, que é uma das mais importantes, tanto a vibratória como a posicional. Falamos um pouco sobre a marcha táxica, seja ela proprioceptiva ou cerebelar. Falamos sobre a avaliação cerebelar. Falamos sobre a manobra de Romberg. Falamos sobre os sinais comuns nas alterações cerebelares, como dismetria, disdiadococcinasia, como manobras do rechaço, disbasia, distasia e assim por diante. Ok? Até quinta-feira na aula prática. Um grande abraço, tudo de bom para vocês.